eu vi um documentário do Museu de Imagem do Inconsciente, e aí mostra alguns pacientes, né? E na minha visão de leigo, eu vejo ali algumas nuances de mediunidade, não sei, de contato com o plano espiritual ali, muito escancarados, alguns misturados com conteúdos psíquicos. Obviamente, eu não estou querendo aqui poetizar o sofrimento desses pacientes, né? Mas o senhor saberia dizer se existe alguma correlação, se tem algum estudo em desenvolvimento entre mediunidade e esquizofrenia, por gentileza? Tem sim. Tem um cara que precisa ser conhecido, que é um professor da USP, Sérgio de Oliveira, se eu não me engano. Acho que é isso, não, Sérgio de Oliveira. E que é um psiquiatra já madurão, e que desde moço ele criou lá um trabalho sobre mediunidade, espiritualidade. Ele é psiquiatra, o cara. E professor da USP, criou lá um centro de consciência. Um cara que vale a pena ser conhecido. E a tese dele é sobre o cérebro mediúnico, sobre a glândula pineal, as hematitas e tal. Bom, então, tem muita coisa dentro desse assunto. Aí. Mas uma coisa que a gente sabe mesmo, na prática, independente de trabalhos científicos, existe uma coisa que é muito interessante. A loucura, o louco e o mago, eles estão divididos por uma linha muito tênue. A loucura e a magia, vamos dizer assim, o mago, Sim, eles estão muito próximos. Porque ambos vivem com o pé aqui e o outro numa outra realidade. Às vezes essa outra realidade é completamente distorcida por momentos da esquizofrenia. Outras são portas que abriu e a pessoa acessou. Simples assim. E não pode fazer nada com aquilo, não está podendo fazer nada com isso aqui, sim. com a tridimensionalidade. Então não serve para nada, só para perturbar a pessoa. Mas entra, então, como você mesmo falou, às vezes a gente vê traços, fala assim, esse cara viajou, isso aí ele não tirou da loucura dele, Sim. né? Isso aí, essa luz, esse ser, essa coisa que falou, às vezes fala umas coisas que você fala, opa, de onde veio isso? Então, é uma linha tênue, mas a esquizofrenia é uma doença. No meu modo de ver, já que nós estamos falando sobre espiritualidade e, Sim. e doença, muitas vezes a esquizofrenia é a cura que aquele indivíduo precisa, aquela pessoa precisa. Ela tem que passar por aquela experiência. Uma vez, ai meu Deus, uma vez numa reunião de psiquiatras lá para trás, eu disse que loucura era ló que cura. Ló cura. Ló no sentido a força universal que está curando a pessoa. Muito bom. E que a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive, de querer curar uma esquizofrenia, que aquilo faz parte de uma lógica cósmica, ele passar por aquela experiência. E, Certo. quiçá, ele mesmo não pediu essa experiência. É bem provável. Só que, assim, eu me respaldo isso para mim mesmo. Aliás, Uhum. tudo que eu estou falando aqui serve para mim. Se não servir para vocês, desculpa aí. Todo direito a contrapontos. Mas, assim, essa visão não me paralisa no próprio exemplo, por exemplo, da crucificação de Jesus, lá que teve uma hora lá que Simão de Cirena foi chamado para ajudar a carregar a cruz. Então, não é o fato de eu achar que a esquizofrenia é uma sentença, não no sentido de castigo, é uma Sim. oportunidade de consciência, então assim ficou bem melhor, em vez de uma sentença, e eu não vou interferir. Especialmente se eu tiver havendo sofrimento, se tiver sofrimento não só para ele, mas para toda a família. Então, desculpa, eu posso até estar carregando um karma, mas eu vou fazer isso, assim que eu aprendi, eu vou fazer. Eu vou procurar amenizar aquela dor, mesmo sabendo que aquilo é uma oportunidade de aprendizado. E não é a diminuição do delírio dele que vai estragar apenas a situação dele, a oportunidade dele, não. Mas dá para trabalhar. Mas que tem ligação? Tem ligação. Então, quando a gente tem um olhar espiritual sobre essa doença, já começa aí. A gente já coloca no nosso lugar, porque médico é muito prepotente, saber, pô, não posso fazer muita coisa aí não. Eu vou Sim. aliviar o que eu posso e parar de querer ser Deus e querer consertar o mundo. Mas tem que ter esse olhar. E
Nessa vida, pelo menos até que a gente entenda, nós não achamos nada que resolvesse essa doença. O que fala a favor, no meu ponto de vista, e de alguns que combinam com isso, que comungam com isso, de uma coisa que a pessoa precisa passar. A humanidade precisa passar, alguns precisam passar. Vou te falar uma coisa pessoal, que é o seguinte: uma vez, há muitos anos, eu estava num congresso e uma pessoa fez uma pergunta parecida com o que essa moça falou sobre a epilepsia e o xamanismo, e o pajé, e a espiritualidade. No caso, a pergunta foi mais sobre as etnias mesmo, sobre a medicina do indígena. Uma coisa parecida com isso. E aí a pessoa falou sobre a feitiçaria e a loucura. Ele perguntou para mim, tinha uma mesa, ele perguntou para mim, essa pessoa, qual é a relação entre a feitiçaria e a loucura? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu baixei a cabeça, assim. Baixei a cabeça porque baixei a cabeça, não recebi bosta nenhuma. Baixei a cabeça, deu um Não veio uma clima, assim. entidade? Aí baixei uma entidade. Baixei a cabeça e falei, que será que esse cara me perguntou? Eu nunca pensei nisso. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, falei assim, a feitiçaria, o feiticeiro é um pré-esquizofrênico. E um mago é um pós-normal. Aí o cara falou assim: como assim? Tem graus? Eu falei: tem. Bruxo, louco, normal e mago. Eu nunca tinha falado disso. Então, ninguém, o cara se nem lembra que eu falei isso. Porque eu estava respondendo aquele negócio para mim. Eu entrei numas por conta de que eu me recordo, eu estou à vontade para falar aqui, à vontade mesmo, Sim. eu já tive a oportunidade de me recordar que eu já passei por algumas dessas experiências. Uma de mexer com magia negra, de manipular as forças, que desde criança eu gosto dessas coisas, não tem nada a ver com família, com influência de avó, de ninguém. Já nasci com essa curiosidade. Quase morri uma vez que eu misturei todos os remédios da minha mãe que eu queria inventar a poção da invisibilidade. O mago. O mago. Então, assim, sempre tive essa curiosidade, essa vontade de conhecer mesmo, e coragem para fazer isso. Bom, e aí, vendo isso mesmo, isso faz parte da vida de uma pessoa que experimentou isso, já experimentei isso, né? Já passei por isso, já passei por ter conhecido a magia, ter usado para o meu próprio ego, ter pagado por ter feito isso, né? Porque era uma dívida que eu tinha que pagar e concordei, paguei pela dívida, aprendi a nunca mais fazer isso, aprendi a conhecer as coisas sutis, a ter um olhar para saber que o mundo não é só tridimensional, né? E um dia, quem sabe, eu chego onde eu quero, mas são escalas, pelo menos essa é a minha experiência. Se isso vale para todo mundo, eu respondi para aquele cara aquele dia, que era assim. Hoje eu já não responderia. Responderia, para mim foi assim, acho.